disse Deus a Noé: entrai na arca, tu e toda a tua família, porque vi que no meio dessa geração tu foste justo diante de mim. De todo animal que seja puro tomarás para ti 7 de cada, machos e fêmeas. De todo animal que não seja puro tomará 2 de cada, macho e fêmea. E também das aves dos céus que sejam puras 7 de cada, macho e fêmea, para que sobreviva a descendência sobre a superfície de toda a terra. Porque dentro de 7 dias farei que desça chuva sobre a terra por 40 dias e 40 noites, e tudo quanto existe que eu havia feito, eu cessarei da superfície da terra. E fez Noé tudo o que o Senhor lhe ordenou. Hoje nós começamos um mês específico. Eu pessoalmente gosto muito desses meses agora, dessa época, principalmente porque são meses em que o Senhor demonstra sua paternidade. Nós temos aqui, iniciando um mês de Resvan, ou Resvan. É difícil falar os 2 R's no meio da fala, mas a gente vai aprendendo, vai treinando e desenvolvendo um pouquinho do hebraico. O pessoal tá chique, né? Cantando hebraico. Eu tá besta demais aqui, Deus Pai. E quando nós falamos na palavra do Senhor nesse mês, se você tiver curiosidade de saber o que é esse mês, você vai lá na live que já está lá. Eu não vou repetir live para você não. Está tudo lá na internet, está tudo lá no estudo. Esse mês é um mês muito crítico, porque na verdade esse mês é uma transição. Segundo a tradição, esse mês é o único mês dos 12 meses que não tem nenhum mandamento, não tem nenhum dia que serve para nenhum mandamento específico. Tem nenhuma festividade, tem nenhum dia de jejum, tem nenhum dia de busca, tem nenhum dia específico com relação a todos os outros meses. Todo mês tem alguma coisa que chama atenção, mas esse mês não tem nada. Então, cabe a nós às vezes, porque nós entendemos que sempre temos que fazer alguma coisa para agradar a Deus, nós sempre temos que fazer alguma coisa para estar próximo de Deus, estar próximo do Pai. Cabe a nós entender que por não ter nada, esse mês não significa que Deus não está conosco, mas Deus, Ele manifesta a sua paternidade. E nesse mês acontecem 2 fatos interessantes, queridos. Muitas vezes as pessoas desconhecem porque lê a Bíblia muito rápido, ou não conseguem despertar para ler a Bíblia, e que é o início do dilúvio e o final do dilúvio. Nesse mês começou o dilúvio, a qual Deus leva Noé e toda a sua família para a arca. E depois de 1 ano, especificamente, Deus libera todas as águas e Noé sai da arca com sua família, depois de 1 ano dentro da arca. Não foi apenas 40 dias. Muitas pessoas pensam, 40 dias de dilúvio. 40 dias foram os dias que choveram. Mas mais os dias que eles permaneceram na arca foi 1 ano inteiro. Até Moisés, até Noé entrar na arca. Tem que tirar Moisés da arca para botar Noé. Assim, Moisés, sai da arca que Noé quer entrar. Até Noé sair da arca com sua família foi 1 ano inteiro. Engraçado, queridos, que a arca ela parece muito com uma coisa. Eu estava meditando sobre essa palavra hoje. A arca parece muito com uma coisa que nós conhecemos de cós salteado. Parece muito com um caixão. Parece muito com o esquife. Essa arca, ela tem um significado muito maior, porque, na verdade, quando você vê a constituição da arca, a arca só tinha uma porta e uma janela. E quando você vê a constituição do caixão, o caixão só tem a trompa, e só tem às vezes a janelinha que você vê o rosto do sujeito que está ali deitado. A arca parece muito com um caixão. Por quê? Eu perguntei assim, mas por que isso? Porque a arca parece muito com o caixão. Por quê?
Porque a arca estava navegando no meio do ambiente de morte. Só que o diferencial do caixão é que dentro do caixão, ou dentro da arca, havia vida. Enquanto a morte ficava do lado de fora. Meu Deus! Esse mês é o mês de proteção dos espíritos de morte. Aleluia! Nós estamos em um mês, queridos, que nós temos que ter muito cuidado com os nossos sentimentos. O apóstolo começou a falar aqui sobre águas, é o mês de águas. As águas do dilúvio, águas que vêm de baixo, águas que vêm de cima, elas falam de sentimentos que afloram. Sentimentos que afloram do nosso ser natural e sentimentos que afloram, às vezes, do nosso ser espiritual também. E também, espiritualmente, nós somos sentimentais. E com o nosso ser espiritual, muitas vezes esses sentimentos se batem, se chocam e começa a gerar um monte de dúvidas, um monte de sentimentos ruins. Que, via de regra, é muito comum nós encontrarmos nesse tempo pessoas reclamando que estão fracas, que estão sugadas, que estão tristes, que estão morrendo. Você pergunta por que você está assim? Não sei, só sei que eu estou triste, só sei que eu estou sugado, só sei que eu estou sem energia. Na verdade, quando se segue o calendário gregoriano, esse tempo é um tempo que as pessoas elas já olham para o relógio e falam assim: meu Deus, estamos em outubro, o ano já acabou. E eu não fiz nada. E muitas pessoas se sepultam dentro deste mês. Entram no ambiente de morte. Por quê? Porque elas querem produzir alguma coisa, elas se sentem na obrigação de fazer alguma coisa, para construir alguma coisa. No entanto, não conseguem, não tem força. Não tem força. Porque todo ano passou, o que deveria ser buscado, o que deveria ser guerreado, os frutos que deveria ter colhido, não conseguiram colher. Então esse mês, muitas pessoas elas entram nesse ambiente de sepultura. E são paralisados nesse mesmo ambiente. Porém o Senhor, Ele tem algo diferencial para aquele que Ele escolhe. Que a Bíblia nos fala que de todos os homens da terra, de todos aqueles que Deus escolheu, aquele que Deus viu, Deus olha para um homem e fala assim: eu preciso salvar este homem. E a Bíblia fala que esse homem era justo. E não era justo simplesmente aos seus olhos, não era justo diante dos homens, não era justo diante das circunstâncias, não era justo diante dos juízes, não era justo diante dos advogados, da polícia, não era justo de forma nenhuma diante da sua família, não. A Bíblia fala que esse homem era justo diante do próprio Eterno. Ou seja, Deus olhava para aquele homem e via retidão naquele homem. E por isso, Deus olhando para aquele homem, vendo aquela retidão nele, Ele deseja no seu coração não somente amparar a Noé, mas também preservar Noé no meio da morte. Daqui a pouco, queridos, nós vamos ter algumas atividades que vão circular o mundo aí, todas em volta de morte. Vamos ter aí o Halloween. Infelizmente hoje nós vemos muitas igrejas fazendo Halloween. Muitas igrejas querendo santificar aquilo que não pode ser santificado. E logo depois nós vemos, 2 dias depois nós vemos o dia de finados. Ou seja, 2 dias de evocação de morte. Onde muitos até crentes, muitos até que servem ao Senhor, vão para os cemitérios para olhar ali para aquele monte de terra, ou para aquela placa com o nome daquele parente que morreu, e ali entrar no ambiente de luto, entrar no ambiente de morte. E no mesmo ambiente que eles entram, eles ficam impregnados e muitas vezes eles saem dali com depressão, com tristeza profunda, com mágoas no coração. E Deus, nesse mês, Ele tem um processo para nós.
Porque o que para muitos significa morte, para nós significa vida. E Deus ele fez justamente isso com Noé. Chamar Noé com sua família e preservá-los dentro de um ambiente totalmente cercado de morte. Talvez você pudesse pensar assim, não, está cercado de água. Não, estava cercado de morte por todos os lados. Mas ali havia vida. Sabe o que me faz pensar isso? Me faz pensar que Deus é um Deus de oportunidades. Deus olhou para o homem, fruto da sua criação, criado para ser perfeito. Na verdade, se você olhar o original bíblico, o homem foi criado para ser Deus na terra, para representar Deus, ou seja, para ser estabelecido como o próprio Deus aqui na terra. E esse homem se coloca diante do pecado para corromper não somente a sua vida, mas corromper também a sua descendência. E por isso corromper toda a humanidade. E talvez se fosse eu, se fosse você, Deus tinha desistido de Adão. Deus tinha desistido de Eva, Deus tinha desistido daquela geração. E quem sabe ele olharia para aquilo tudo e falaria assim, vamos começar de novo. O problema é que Deus não olhava apenas um homem que pecou, nem uma mulher que pecou. Deus olhava uma essência dele que estava ali gerada na terra. Algo que saiu dele estava gerado na terra. Por isso, o homem mesmo em pecado, para Deus era precioso. E aí que está a diferença do que nós reconhecemos como a vontade de Deus para as nossas vidas. O que Deus quer verdadeiramente para as nossas vidas. Porque Deus não quer que somente sejamos homens e mulheres crentes salvos em Cristo. Deus não quer isso. Nós todos fomos chamados para isso, mas não para por aí. Deus não quer que você seja apenas justo com sua casa, com seu esposo, com seu esposo, com sua família, com seus filhos, com seus netos. Deus não quer que você seja somente justo aqui, assim. Mas Deus quer olhar para você e ver justiça. E ser justo diante dos olhos de Deus não significa perfeição. Não significa que você nunca vai errar. Não significa que você nunca vai ter dificuldades. Não significa que você nunca vai ter atropelos. Significa apenas que você, diante dos olhos de Deus, você tem um potencial de curar e trazer vida sobre a terra. Foi isso que Deus olhou para Noé. Ele pode trazer vida novamente sobre a terra. E eu vou preservá-lo. Eu vou colocar um ambiente de vida no meio da morte. E é isso que nós precisamos entender hoje, queridos, porque nós estamos aqui cercados de morte por todos os lados. Cercados de situações que podem levar à morte. Tanto a morte física, quanto a morte espiritual, quanto a morte eterna. Mas nós temos que entender que o Senhor, Ele olha em nós e vê justiça. Ele fala assim, eu vou preservar. Só que para nós existe um segredo nessa a qual nós vamos ser preservados. Porque nós somos preservados na maior e melhor arca que existe. Nós somos escondidos dentro do próprio Cristo. Aleluia! Aleluia! Porque a revelação dessa segunda chance, dessa segunda oportunidade, só acontece nele. Então, como nós estamos, queridos, nesse ambiente de vida que é Cristo, não importa se em volta tem morte. Você sabe que Deus vai cumprir a sua promessa. Você sabe que no final a oportunidade vai ser novamente ratificada. Ou seja, Deus vai cumprir tudo até o final. Deus olhou para Noé e falou assim, eu vou preservar a vida através de você. E a vida foi preservada 1 ano. Eu que eu tenho claustrofobia, imagino que é ficar dentro de um barco, dentro de um ano. Já dá desespero só de pensar.
Hã? Não vou nem falar dos seus parentes. Mas a questão é que para mim já dá desespero. Só de pensar. A questão é que nós temos que entender, querido, que quando ali dentro, Noé, ele tinha toda a proteção que ele precisava. Mas fora daquelas 4 paredes, só tinha morte. E aí que está o segredo da oportunidade que nós temos em Cristo. Às vezes parece que quando estamos em Cristo, parece que somos tão limitados. Às vezes tem muitas pessoas que têm medo de se comprometer com uma igreja, que acham que vai ter que cortar um monte de coisa da sua vida, se preocupam apenas com aquilo que tem que perder. Com as amizades que vão deixar, com os colegas que vão deixar, às vezes falam assim, ah não, mas isso, queridos, isso acontece. Os caminhos não se cruzam mais. Mas é muito interessante isso. Que a decisão de entrar na arca é uma decisão que nem sempre é fácil. De perder a vida, de perder a oportunidade, talvez Noé ou a família fosse assim, meu Deus, vou ter que passar um ano dentro desse caixote. Um ano preso aqui dentro. E muitas vezes as pessoas olham a vida em Cristo desse jeito. Como se fosse uma prisão. No entanto, existe uma coisa que nós temos que entender. Depois dessas paredes, queridos, só existe morte. E a verdade é que na arca existia vida. Em Cristo existe vida. Mas depois dessas paredes, só existe morte. E Deus traz essa oportunidade para a gente. Oportunidade de viver. Não somente viver uma vida franzina de alguns anos. Nós fechamos os olhos, abrimos os olhos e o tempo já passou. Mas viver uma vida eterna. Mas nós temos que estar dentro desses limites. É aqui que nós temos a oportunidade. É em Cristo. Esse mês essa oportunidade vai ser revelada. Esse mês nós vamos ser tentados a muita coisa. Nós vamos ser tentados a quebrar aliança. Nós vamos ser tentados a perder a nossa fé. A perder a nossa identidade. A lidar com os nossos males do passado, com o nosso antigo eu, o nosso antigo homem. Tem muitas coisas que vão nos aprisionar nesse tempo, nesses dias. Mas eu não posso esquecer que a única oportunidade eu vou ter é aqui dentro de Cristo. Porque depois dele é só morte. E é muito difícil, queridos, imaginar que muitos escolhem estar fora dele. Muitos escolhem estar fora dele, apesar de todos os benefícios que ele tem trago. E esse mês é o mês que Deus vai tirar vocês, vai tirar nós, vai tirar a igreja, vai tirar você que está em casa dessa cultura. Isso não aceita esse sentimento de derrota, esse sentimento de medo, esse sentimento de tristeza, essa depressão, essa ansiedade, essa angústia. O Senhor tem colocado chaves para nós esse mês, tá lá, botei no grupo para vocês, leio a carta de Filipenses pelo menos 3 vezes por dia. Porque ali fala de vida, fala de alegria. Um ambiente que poderia, talvez Paulo poderia pegar a sua caneta e escrever aí um ambiente de morte, porque ele estava preso, sabia que ia morrer. Se fosse nós, iríamos escrever aquela carta lamuriosa, chorando, preocupados, olha, quanta saudade tenho de vocês, que eu gostaria de estar aí, não posso, vou morrer, estou desesperado, vai destruir tudo, acabou tudo. Não, Paulo só falava para os seus filhos, se alegre em todo o tempo. Ou seja, Paulo estava naquele lugar, dentro da água. A
A morte estava em volta, mas a alma de Paulo estava dentro da arca. Deus quer nos colocar nesse ambiente. O Senhor não nos permite estar em sepultura. Não tenha medo do tempo, não tenha medo das circunstâncias, não tenha medo do que você vai passar daqui a um mês, daqui a 2 meses. Porque Deus é o que continua. Talvez, se você e eu tivéssemos passado por aquele tempo, talvez houvesse uma dúvida no nosso coração. Para que eu vou construir tal obra? Por que Deus me deu a oportunidade de fazer isso? E Deus olha para aquele homem, Deus olha para aquela família e fala assim: eu só quero preservar a vida através de você. Porque eu vejo justiça em você. E um ano depois, queridos, nesse mesmo mês, no dia 27 de Resvan, algumas falam de 27, outro dia 28, mas dia 27 de Resvan, Noé, ele faz um sacrifício agradável ao Senhor. Ele deixa aquele ambiente de vida para preservar a vida e povoar novamente todo mundo. E a primeira coisa que Noé faz é ser grato ao Senhor. Ser grato pela vida. Existe uma chave para você. Existe uma chave para você passar por cima de todas as dificuldades. Existe uma chave para você passar por cima de todas as tristezas, de todas as angústias, de tudo aquilo que quer abalar o teu coração. Ser grato. Ser grato por tudo que o Senhor está fazendo na tua vida. A Deus, mas é difícil. Seja grato. Seja grato porque sua mente já não é a mesma do passado. Seja grato porque o seu coração já não é o mesmo. Porque o Senhor, Ele quer estabelecer em você. Ele quer estabelecer em você um ambiente de vida. Ele quer estabelecer através de você a vida para muitos outros. Aonde você estiver, vai ser vida. Noé saiu do ambiente de vida e foi para o ambiente de morte. Será o quê? Vida. O que nós precisamos entender é que quem está vivo só pode sobrar vida. Então eu quero cancelar sobre sua vida todo o ambiente de sepultura desse mês. Cancelado sobre sua vida, sobre os seus. Todo o ambiente de sepultura, todos os decretos de morte. Esse mês, queridos, nós estávamos em Brasília. Eu contei isso nas lives agora esses dias. Quando nós estávamos fazendo ali o check-in, despachando as bagagens para voltar para Vitória, eu ouvi, como você está me ouvindo aqui, a palavra heretável. Eu sabia da constituição, ou seja, da característica, porque é uma característica de potestades, principados de ações demoníacas. E eu peguei o WhatsApp, peguei o celular e coloquei ali no Google logo essa palavra. E quando eu coloquei, uma das palavras que vieram é que essa casta de espíritos traz um ambiente de derrota para a vida de pessoas. Ambiente de tristeza. Suga as energias. E principalmente chama a pessoa para uma desistência ministerial. Ou seja, abandonar tudo que Deus deu. Abandonar tudo que Deus, toda a responsabilidade que Deus deu. E o Senhor falou conosco: combata isso durante todo esse mês. Nós temos que combater isso. Combater primeiro naquilo que ouvimos, depois naquilo que pensamos, depois daquilo que reagimos.
Porque o Senhor ele vai começar a nos selar pelos nossos ouvidos. E a nossa mente vai ser selada também para depois tudo que nós fizermos e pensarmos está voltado para esse outro passo, que é trazer vida para pessoas. Nós vamos combater esse mês, queridos. É um mês de descanso. É um mês de sossego. Tem muitas pessoas que estão angustiadas por as coisas que estão acontecendo na nação. Eu confesso para você, eu não consigo me angustiar mais. Algumas pessoas estavam aí, não, vamos entrar em oração, vamos entrar em peleja. Eu falei assim, nós já pelejamos, agora tem a hora do descanso. Verônica falou isso nesses dias, né? Alguém falou assim, não tem que jejuar. Não, agora nós jejuamos 3 meses. Agora é hora de nós descansarmos. Porque o Senhor trabalha enquanto nós descansamos. Aleluia. Somente isso. É tempo de descanso. É tempo de olhar e confiar no Senhor. Confiar nessa arca. E é tão difícil, né? Você entender. Parece até uma coisa, como o povo fala, bastante surreal. Um ambiente tão pequeno que apenas uma parede cerca um ambiente de vida e expõe aquelas pessoas ao risco de um ambiente de morte. E às vezes a vida com Cristo é isso. Parece que você está tão perto da morte, mas você nunca chega lá, porque você está dentro dele. Aleluia. Às vezes você pode passar até pelo vale de sombra de morte, mas o Senhor está com você. E é isso que o Senhor quer trazer para nós nesse tempo, queridos. Trazer um tempo de restauração de vida, um tempo de restauração de sentimentos, um tempo de restauração de vontade de viver. Não é só viver, é ter vontade de viver. Ter vontade de viver experiências, ter vontade de crescer, ter vontade de voltar e fazer tudo que você não fez. Sabendo que o Senhor vai te animar novamente, o Senhor vai trazer de novo vida em você. E mesmo que Ele tenha que te ressuscitar de dentro da sepultura, mas Deus vai te dar vida. Porque o Senhor está procurando seus amigos. Amém? Eu quero orar por você. Fica de pé. Eu quero que você repita, em nome de Jesus, essa oração. Pai, em nome de Jesus, eu renuncio a todas as características do trono de Hades e do signo de Escorpião. Cancelo toda influência de Hades e fecho toda a entrada do inferno sobre a terra. Desde quando fui gerado no ventre da minha mãe e até o meu nascimento. Rejeito toda a influência de Hades, seu governo, domínio e também dos seus irmãos, Zeus e Poseidon. Traga agora, Senhor, domínio sobre a minha vida, família, ministério, cidade e nação. Renuncio e rejeito toda influência de Hades, da morte, sobre a minha vida. Eu declaro que eu serei fonte de vida, pois de mim salta o rio da vida. Senhor, eu retiro toda garra e todo dente de vampiros. Retira aqui da sua jugular. Retira dos seus pulsos. Fala, eu retiro. Eu arranco. Eu não aceito ser drenado. Eu expulso agora esse espírito de morte pelo sangue do Cordeiro. Renuncio como e confesso todo orgulho, arrogância, soberba, ciúme, inveja, autoritarismo,
falta de misericórdia, inveja e tudo aquilo que me fez me mover através da minha alma e dos espíritos de angústia. Renuncio a toda prática espírita e de magia que realizei ou meus parentes realizaram até a 14ª geração de ter comido alimentos consagrados, ter comido carne humana. Agora eu me desligo em corpo e alma de cada pessoa morta pela cruz de Cristo, em nome de Yeshua. Declaro agora que eu recebo a vida de Deus. Eu renuncio a todo pensamento suicida, por remédios, venenos, autoflagelação, tentativas de suicídio, pensamentos e planejamentos que carregaram meu coração nos momentos de desespero. Eu peço perdão, Senhor, por todas essas frequências liberadas e renuncio a tudo que alimentei os espíritos de morte. Eu peço perdão por todo o coração endurecido, incredulidade, avareza, disputa e competição, pelo secularismo, mundanismo, humanismo e iluminismo. Eu peço perdão por todo derramamento de sangue, por todo homicídio que fiz com palavras. Peço perdão. Peço perdão também pelas práticas de amor na minha geração e nas gerações passadas. Peço ao Eterno que retire todo o sangue inocente derramado e devolva ao Senhor, purificado pelo sangue de Cristo. Eu rejeito toda amargura, depressão, melancolia, desgosto, carência, rejeição, abandono, pânico, falta de perdão. E também todas as vezes por ter ouvido cantos de morte. Peço perdão por perder a fé, pelo medo e pela paralisia diante das dificuldades. Eu coloco para fora e vomito todas as águas espirituais malignas que contaminam meu ventre, que contaminam meu ser. Em nome de Yeshua, eu declaro, eu sou purificado de todo veneno de morte que tomou conta de mim. Eu bebo agora do rio da vida e como agora da árvore da vida do Senhor. Rejeito toda enfermidade que vieram sobre o meu corpo e sobre a minha alma. E declaro que é chegado o reino dos céus sobre mim, sobre a minha família, sobre o meu ministério, sobre a minha casa, sobre a minha nação. Por isso, sejam limpos todos os enfermos, sejam expulsos todos os demônios. Recebemos a graça do Senhor. Fechamos as portas de morte que foram abertas sobre a minha vida e a minha geração. E determinamos a vontade do Eterno para que haja libertação, tanto minha quanto da minha descendência. Eu sou colocado
como primícia do Senhor. como primícia do Senhor. Eu sou colocado Eu sou colocado como filho, como filho, sendo reconciliado com o Pai. reconciliado com o Pai. Estabeleço Estabeleço as chaves da vida as chaves da e da ressurreição em Cristo, ressurreição que estão à minha disposição. à minha disposição. Receba agora essas chaves Agora essa chave e abra as portas e os portais e os que portais me dão acesso me dão acesso ao trono eterno. ao trono eterno. Receba do Senhor Recebo do Senhor domínio e poder domínio sobre a morte e sepultura. sobre a morte e sepultura. Em nome de Yeshua, eu ativo Eu ativo as bênçãos de Manassés. bênçãos de Manassés. Declaro que sou perdoado Declaro que sou e perdoado. que também sou perdoador. E também sou perdoador. Que eu recebo o renovo das forças Recebo o renovo e a cura de todas as enfermidades cura de todas as da minha alma. Remove agora, Senhor, Remove agora a vergonha que está sobre mim, sobre mim toda memória antiga toda a memória antiga. que seja substituída Seja substituída por a esperança pela esperança que está só no Senhor. que está só no Senhor. Eu ativo Eu ativo a unção a unção de resgatar o meu povo, resgatar de resgatar a minha genética, a minha genética. pois o Senhor Pois o Senhor é que traz que traz cada um dos meus irmãos cada um dos meus irmãos à tua presença. a tua presença. Ativa os segredos Ativa o segredo da unção do Senhor da unção do Senhor sobre as minhas sementes. sobre as minhas sementes. Ativa agora Ativa agora para uma grande colheita. uma grande colheita. Toma posse do elemento vitória. Tomo posse do elemento. Receba a chave da vida Receba a chave da vida para a minha vida, para a minha vida, para a minha alma, para o meu corpo, para meu povo, minha família, minha família, meu ministério, meu ministério, meus bens e negócios. bens e negócios. E eu declaro E eu que declaro essa chave que essa chave que abre e ninguém fecha que abre ninguém fecha, e fortalecerá caminhos fortalecerá caminhos que me levarão que me levarão aos caminhos de vida, aos caminhos de às vida, fontes de vida. às fontes de Receba vida. agora Receba a shalom do Senhor, a shalom do em Senhor. nome de Em Yeshua. nome de Yeshua. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. O Senhor está trazendo tudo aquilo que Ele quer trazer, querido. Principalmente vida.